A gente vai voltar lá para 1862, quando uma mensagem bastante séria chegou do mundo espiritual. E não era uma mensagem qualquer, não. Era a confissão de um antigo príncipe russo, um espírito chamado Ouran. A história dele é uma lição, daquelas bem fortes, sobre como o orgulho pode se tornar uma verdadeira armadilha e como a humildade, por outro lado, tem um poder libertador. Vamos mergulhar juntos nessa história? E a comunicação já começa de um jeito impactante. É um apelo desesperado. Não é um olá, tudo bem? É um lamento, uma súplica mesmo. Essas primeiras palavras já mostram a profundidade do sofrimento dele e olha que interessante, já apontam direto para a virtude que ele agora entende ser a chave de tudo, a humildade. Um pedido tão intenso como esse levanta logo duas perguntas, né? Primeiro, quem é essa voz? E segundo, por que tanto sofrimento? As respostas para isso a gente vai encontrar na própria confissão dele. E aqui já vem a primeira revelação. Aquela voz sofrida pertence a um antigo príncipe russo, um déspota, como ele mesmo se define. Alguém que, em vida, teve um poder e uma riqueza imensos. Isso já muda completamente a nossa percepção sobre quem são os felizardos da Terra, não é mesmo? Aurão usa uma imagem muito forte aqui. É um alerta contra a inveja. Ele explica que o poder e a fortuna, quando são mal utilizados, viram um tormento espiritual. É como ter brasas ardentes sobre a cabeça. A riqueza, ele sugere, na verdade exige sacrifícios enormes de quem quer usá-la para fazer o bem. Ok, então se a vida de poder foi a circunstância, qual foi a verdadeira raiz da queda e de todo esse sofrimento? Ouran é brutalmente honesto ao apontar a causa. Ele dá nome ao inimigo com uma única palavra: orgulho. E para ele, não é um defeitinho qualquer. É a fonte de todos os sofrimentos que nos envergonham. Foi o orgulho, então, que funcionou como motor para todas as atitudes desastrosas que ele tomou. E aqui a gente vê como esse orgulho se manifestou na prática, nas ações do dia a dia. Não foi só um pensamento arrogante. Ele de fato abusou do poder. Foi cruel. Exigiu que todo mundo se curvasse aos caprichos dele e buscou status sem parar. No final das contas, ele mesmo admite que caiu sobre um peso que ele mesmo criou para si. E aqui o Ouran toca num ponto fundamental. Ele desmonta aquela desculpa clássica de a carga era pesada demais. Ele explica que culpar a situação é, na verdade, só mais um jeitinho do orgulho se manifestar, uma forma de não admitir a própria falha. A lição é muito clara. O que falta não é força, é vontade. A capacidade de vencer as más tendências está dentro de cada um de nós. Mas a história do Ouran vai ainda mais fundo. Ele revela que essa luta contra o orgulho não aconteceu em uma vida só. Era um padrão, um ciclo de provações que vinha se repetindo há séculos. O ciclo é impressionante. Pensa só, lá no Império Romano, como um homem poderoso, ele caiu por causa do orgulho. Séculos depois, numa outra vida, ele veio como um estudante pobre, mas ambicioso, e de novo trocou a virtude por honras e riquezas. E por fim, na última vida como príncipe, mesmo com os avisos dos guias espirituais, ele confiou mais em si mesmo e repetiu o mesmo erro. Mas agora, algo mudou. Esse quadro mostra uma evolução muito importante na percepção dele sobre o sofrimento. Antes era uma dor quase física, sem uma compreensão moral, sabe? Agora, o sofrimento dele é moral. Ele sente o peso dos próprios erros, o que, apesar de ser muito doloroso, é um sinal de um progresso imenso. Ele finalmente se libertou da matéria o suficiente para sentir a própria consciência. Esse é o ponto da virada. É o momento da epifania, da rendição. Depois de séculos de luta, ele finalmente compreendeu. Ele não está mais lutando contra a verdade. Ele a aceita. E ao esmagar o próprio orgulho, ele abre o caminho para a misericórdia e para a cura. E essa compreensão toda abre a porta para a solução. Se o orgulho é a doença, a gente já sabe qual é a cura: a humildade. O guia espiritual que acompanhava essa comunicação nos oferece um verdadeiro mapa para essa jornada de ascensão. O guia do médium, então, confirma o diagnóstico do próprio Ouran. Ele ressalta que o Ouran era um espírito de grande inteligência, mas só isso não bastava. Sem humildade, o progresso espiritual fica impossível. Era a peça que faltava no quebra-cabeça da alma dele. O caminho para a mudança é apresentado aqui como uma escalada. Começa com a vontade firme, que é o motor de tudo. Depois vem o trabalho de domar os próprios impulsos. É preciso manter o foco no objetivo, olhar sempre para cima para não desanimar no meio do caminho. E talvez a ideia mais fascinante de todas seja essa última: usar o próprio orgulho como combustível para subir, transformando a fraqueza em força para dominar a si mesmo e alcançar o topo.
No fim das contas, a confissão do príncipe Ouran, um déspota de séculos atrás, acaba funcionando como um espelho. A luta dele não é só dele, né? E isso deixa no ar uma pergunta para a gente pensar. Nas nossas vidas, nas pequenas e grandes coisas, nos detalhes do dia a dia, onde será que o nosso orgulho anda se escondendo?